E eu quero aqui deixar uma palavra para o teu coração. E eu creio que Deus vai falar contigo. Eu creio que Deus vai te direcionar. Eu creio que Deus, Ele tem algo para liberar sobre a tua vida hoje. E se tu crê que Deus tem algo para liberar sobre a tua vida hoje, declara, eu creio. Que Deus tem algo para liberar sobre a minha vida, para destravar. Que Deus tem algo para fazer. Porque quando a mão do Senhor faz, não tem quem desfaça aquilo que Deus faz. E a mão do Senhor não está encolhida, não. Aleluia. A mão do Senhor está estendida e o Senhor diz para você que a mão dele está estendida sobre a causa, que a mão dele está estendida sobre a situação, que a mão dele está estendida, aleluia, sobre tua vida. Aleluia. Não tem causa que o Senhor não ganhe. Não tem causa que o Senhor não ganhe. Todas as causas que o Senhor entra, o Senhor dá vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se eu fosse dar, aleluia, um nome para essa pregação de hoje, eu daria o nome As Mãos que Sustenta. As mãos que sustenta. Por quê? Porque tem mãos que vêm para atrapalhar. Tem mãos que vêm para derrubar aquele que está de pé. Mas existe as mãos do Senhor, que sustenta a promessa e que nos sustenta no meio dela. E as mãos que sustenta, aleluia, está te sustentando. Porque você não parou, você não desistiu. Porque a mão do Senhor te sustentou. E sabe por que tu estás de pé? Porque a mão do Senhor te sustentou em meio ao processo. Se fosse por tua força, tu não estaria nem de pé. E tu sabe disso. Mas durante todo o processo, as mãos que sustentam te assegurou e te segurou durante esta causa. E o Senhor diz para ti que Ele continuará, aleluia, sustentando. Você não vai morrer no meio do deserto, não vai morrer no meio da peleja, não. Porque as mãos que te sustentam garantem a tua vitória. As mãos que te sustentam garantem você vencer. Embora pareça que tudo esteja saindo fora do teu controle. Porque tem coisas que realmente saem fora do nosso controle. Mas sabe por que o Senhor permite sair do nosso controle? Porque Ele quer assumir o controle. E quando tudo está no nosso controle, no nosso alcance, é muito fácil confiar. Difícil é confiar quando nós não temos mais o controle da situação. E no meio deste processo, o Senhor diz para ti, eu estou fazendo com que você ganhe, aleluia, esperança, confiança, perseverança e fé. Aramanagarra sobre decai. A tua dor não tem passado desapercebido aos olhos de Deus, porque Ele diz assim, filha, a dor dela não tem passado desapercebido aos meus olhos. Eu tenho visto tudo o que ela tem vivido, tudo o que ela tem enfrentado, tudo o que ela tem passado. Embora muitas das vezes ela ache que está sozinha. Embora muitas das vezes ela ache que eu não estou porque eu não me manifesto da forma que ela quer que eu me manifeste. E nem sempre a manifestação do meu poder vem da forma que você quer.
Às vezes vem da onde você não está esperando. Mas isso não significa que eu não estou contigo. Oh, e o Senhor diz para você: se aquiete, se acalme e descanse o teu coração. Ainda que você não tenha controle, eu tenho o controle. Eu formei você no ventre da sua mãe. Aleluia. Você nasceu para algo específico, direcionado. Você não é obra do acaso. Você não é qualquer coisa. Tampouco qualquer um, qualquer uma. Aleluia. Você é obra exclusiva das minhas mãos. Sabe como é que eu te vejo? Eu te vejo como se fosse um vaso de porcelana lindo, branco, delicado, porque assim Deus está me mostrando em visão. E eu vejo como se uma pintura estivesse sendo feita, aleluia, nesse vaso. Eu vejo uma mão desenhando, como se fossem umas flores. E a tinta verde. O Senhor está colorindo, o Senhor está trazendo, aleluia, cor, aonde não tinha cor na tua vida. E tu estás entrando em uma nova estação. Porque flores representam a estação. E o Senhor manda te dizer: tu não é qualquer vaso. Tu tem um valor. Aleluia. Que muitos pensam que você não tem. Mas você se esqueceu que eu não olho como o homem vê? O meu olhar é diferente. E aquilo que muitos não querem investir, eu invisto. Mas o que há de mais valioso não está fora, está dentro. O que há de mais precioso não está fora, está dentro. Assim te diz o Senhor, há uma essência que foi derramada dentro do vaso. Muitos têm acesso fora. Aleluia. Porque muitos vê, aleluia, o externo. Mas poucos têm acesso ao que tu carrega dentro. O que é fora é mostrado, é visível para todos. Todos conseguem acessar. Onde arrasou, precai. Mas tem coisas dentro que eu não dou essa liberdade para todos, diz o Senhor. E tu estás na minha mão. Desde o dia que tu entregaste a tua vida para mim. Aleluia. Assim como o vaso na mão do oleiro. É voz na minha mão. Quando tu estava em pedaços, eu te refiz novamente. Quando os muitos disseram que tu não se levantava, eu peguei na tua mão e fiz tu levantar. Tu lembra quando muitos disseram que tu nunca mais se ergueria? E eu fiz tu se erguer. Quando troquei tuas vestes que estavam sujas por vestes novas. Quando você estava dentro daquele quarto querendo desistir de tudo. E vinha vários pensamentos, aleluia, na tua mente. Trazendo confusão para teu espírito e para tua alma.
E muitas das vezes a voz que tu ouvia era: desista, não tem mais jeito. Você não serve mais para nada. Acaba com tudo agora. E o Senhor tinha suas formas de falar contigo para te tirar de dentro das prisões emocionais que te cercava e que queria te afundar. Arabadaia sub de calabás. E o Senhor manda dizer para você: aleluia, eu tenho trabalhado aonde ninguém tem trabalhado na tua vida. Anaga sobre de calabás. Aleluia. Sabe por quê? Porque eu não te descarto. Eu não te jogo fora. Aleluia. Você não é descartável para mim. Quantas das vezes fosse quebrada, daí a sobre calabás, e eu te refiz. Aleluia. E eu não vou deixar, aleluia, esta prova te consumir. Essa prova te vencer. Anaia sub de quemia. Pelo contrário, assim te diz o Senhor, você vai sobressair dessa situação. Sabe o que é sobressair? Você vai sobressair. Porque aonde não tem passagem, Deus abrirá passagem para você. Aonde não tem saída, Deus criará saída. E Ele diz para você: vai se manifestar da forma que você não espera. Mas vai acontecer para que você escute a minha voz. Aleluia. Porque tem algo de Deus para ser entregue nas tuas mãos. A palavra do Senhor lá em Jeremias 18, o Senhor fala com Jeremias dizendo: levanta e desce à casa do oleiro, porque lá eu vou lhe passar a mensagem. Quando o Senhor nos coloca de pé e o Senhor nos faz descer, é porque Ele quer nos entregar algo grande. E não é sobre isso que eu vou pregar, mas Deus está mandando te entregar. Deus levantou, Deus mandou descer, tu não entendeu, mas tem algo para ser entregue. Anaia sub de rebria. E sabe onde é que Deus entrega? Na descida. Porque o que é difícil, irmãos, hoje é quando Deus levanta alguém descer, porque depois de levantar ninguém quer descer. Mas nós vemos um profeta que o Senhor levanta, faz ele descer para entregar algo. Aleluia. Toda vida que alguém vai receber algo grande da parte de Deus, essa pessoa desce para receber. E a descida não é para humilhar. A descida vem para exaltar. E o Senhor manda dizer, dentro dessa situação, aleluia, eu vou te entregar algo que eu ainda não entreguei. Existia uma mensagem para ser passada para Jeremias. E o Senhor, aleluia, iria entregar. E é quando a gente acha que a gente, aleluia, não consegue. É quando a gente acha que a gente não pode, que existem pessoas melhores. E o Senhor está dizendo, eu quero é você. É através de você. A minha mão te sustenta, a minha mão te guarda. A minha mão não vai te deixar parar. Aleluia. As mãos do oleiro estavam sobre o vaso.
E quando as mãos do oleiro estão sobre o vaso não fica inacabado. Não. Nem fica quebrado. Porque tem processo que vem para nos quebrar, né não? Tem processo que a gente olha assim e diz, Senhor, eu não vou aguentar isso aqui. Quando pensa, o vaso tá rachando. Quando o vaso racha ali, que a gente pensa que não tem mais solução aí, o que o oleiro faz? Junta e refaz. Melhor. Porque tudo que o Senhor faz é melhor. Oh, rabacamanaiaçou. E sabe o que o Senhor está dizendo? Eu estou fazendo melhor. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu estou fazendo melhor. Eu estou trabalhando melhor. Aleluia. Tu até pensou que iria ser descartada. Tu até pensou, aleluia, que o oleiro não ia mais investir em você. Aleluia. E sabe o que o Senhor manda dizer para ti? Filha, aleluia, eu não desisto daqueles a qual eu chamo. Eu não desisto daqueles a qual eu chamo. A guerra foi grande dentro de você e o Senhor viu. A batalha foi imensa. Foram muitas perguntas, questionamentos. Aleluia. E você disse, eu não quero, eu não aceito. Aleluia, eu estou entregando tudo. Eu não aguento mais. E o Senhor disse assim, eu lhe chamei. E eu não erro na minha chamada. Anai kamanduia sobredeha. As mãos que te sustentam, elas estão te sustentando. O ramanaga subdeha sépia. E o Senhor diz para você, eu cuido. Eu cuido do que carrega o teu nome. Eu cuido daquilo que é teu. Aleluia. Eu vou tirar do meio as mãos que vêm para atrapalhar. A Nagaia sebe derraçou. Porque tem mãos que vêm para atrapalhar, tem mãos que vêm para derrubar. Mas o Senhor vai tirar do teu caminho. Eu via como se fosse uma mesa. E em cima dessa mesa eu via como se fosse vários vasos. Aleluia. E sabe quando alguém vem espalhando, derrubando, desorganizando aquilo que está organizado? Aquilo que está, aleluia, no lugar que deve estar? As mãos que atrapalham, as mãos que vêm para causar, aleluia, espalhamento. Porque quem não junta, espalha. E tem mãos que vêm para espalhar. Araia sobre de calabahas. Aleluia. Tem mãos que vêm para mexer no que está certo, no que está organizado. Mas o Senhor manda dizer para você. Aleluia. Eu estou tirando. As mãos que vêm para desorganizar, as mãos que vêm para atrapalhar, as mãos que vêm para espalhar. A Nagaia sebe e derraçou. E vai permanecer. Aleluia. De acordo com a minha vontade, o meu querer.
Oramanto kamanagiahase. O Senhor manda dizer para ti: eu estou sustentando. Eu estou segurando. Aleluia. E existe uma ordem de Deus para você hoje aqui. O Senhor quer que você entenda o que Ele está falando contigo. Êxodo 17, versículo 8. Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte, segurando o bastão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o monte. Você vê aqui, aleluia, que os amalequitas vieram atacar, aleluia, os israelitas. Então ali Moisés passa um comando para Josué, mandando escolher alguns homens para ir para a luta. Aleluia. Porque tem coisas que nós precisamos guerrear. Tem coisas que nós precisamos entrar na peleja. Aleluia. Só que na peleja nós não podemos ir despreparados. Nós não podemos ir de qualquer jeito. Você vê aqui que Josué ele recebe uma ordem. Aleluia. Mas Moisés, aleluia, ele vai subir para o monte para segurar o bastão de Deus. Ou seja, para orar ali. Aleluia. Muitas das vezes nós queremos entrar dentro de pelejas, de situações e não temos quem ore por nós. Aleluia. E nós precisamos de pessoas, aleluia, que enquanto nós guerreamos, elas estejam na intercessão por nós. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Josué fez o que Moisés manda. A obediência, ela gera o quê? Vitória, ela gera milagre. Ainda que a peleja, muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, seja difícil. Porque tem batalhas que não são fáceis. Tem batalhas que são difíceis. E tem pessoas que estão aqui, que estão passando por batalhas que não têm sido fáceis, que têm sido difíceis. Aleluia. Mas eu quero te dizer que Deus está contigo. Eu quero te dizer que você, aleluia, não está sozinha. Aleluia, que esta peleja não é sua, ela já pertence a Deus. E o Senhor já falou contigo diversas vezes que essa peleja não é tua, mas que essa peleja, aleluia, era dele. Então descansa o teu coração, porque a peleja é de Deus. E se a peleja é de Deus, aleluia, você deve ficar só na posição e, aleluia, obedecer aos comandos dele, porque ele vai ganhar esta peleja por você. Você crê? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Êxodo 17, capítulo, aleluia, 10 diz: Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto monte. Enquanto Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele baixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Moisés ficava na posição de intercessor, intercedendo, aleluia, pela batalha, os israelitas avançavam e venciam. Mas quando ali ele baixava a guarda, quem ganhava eram os amalequitas. Eu sei que tem horas que dá vontade da gente baixar os braços no meio da luta.
Eu sei que tem horas que dá vontade da gente baixar os braços dentro da situação. Mas deixa eu te dizer algo que Deus está mandando eu te falar aqui hoje. Aleluia, você sabia que é os seus braços levantados, aleluia, que tem dado livramentos que você nem sabe para sua casa, para sua família, para os seus? Aleluia. Os braços levantados significa intercessão. O Senhor está dizendo, enquanto você está na brecha da intercessão, eu tenho livrado, eu tenho guardado, eu tenho atendido, eu tenho poupado. Mas o Senhor me mostra você cansada. Rica mandué, rebria sobre derrate. O Senhor me mostra você cansada. Cansada de lutar por áreas que você não tem visto solução. Cansada de lutar por áreas que você não tem visto, aleluia, mudança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que o Senhor te trouxe aqui para você ouvir, aleluia, e para dizer para você que enquanto você está na brecha, que enquanto você está na posição, o Senhor está trabalhando ao teu favor. Embora tu ainda não esteja vendo, embora tu ainda não esteja contemplando, mas o Senhor manda te dizer que já tem coisas acontecendo. O Senhor manda te dizer que já tem movimentação, aleluia, sendo feita. O Senhor manda te dizer que já tem vitória preparada. O Senhor manda te dizer que Ele te conhece e que Ele sabe o teu endereço. Tem cansaços que vêm para tentar te tirar da posição. Muitas das vezes o diabo tem maquiado na tua frente coisas e tem feito tu ver, aleluia, coisas e tem te entristecido. Mas o Senhor manda dizer para ti, oh, não olha para aquilo que o inferno está te mostrando. Foca no que o céu te revelou. Porque o Senhor manda dizer para ti que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para para se arrepender. Aleluia. Você já viu aqueles quadros que eram usados antigamente, que era com giz? Aleluia. De primeiro nas escolas usava aqueles quadros com giz, que eram aquelas lousas antigas. Hoje agora mudou. Aleluia. E muitas das vezes os professores na minha época levavam um paninho molhado para passar, aleluia, naquela lousa. Aleluia. E ficava manchada, borrada. E quando tinha apagador, ficava também manchado, borrado. E eu me lembro que eu gostava de pegar os apagadores e fazer assim um no outro. E subir aquela fumaça branca do giz. Por que eu estou falando isso? Porque eu tive uma visão. Eu via uma visão de um quadro. Aleluia. E eu via como se fosse um apagador apagando. E ficava muito borrado. E de repente subia como se fosse aquela fumaça de giz. E o Senhor falava comigo, e o Senhor dizia assim, aleluia, o diabo está tentando embaraçar. O diabo está tentando confundir. O diabo está tentando, aleluia, fazer com que você não enxergue o que Deus tem para você. Porque quando nós focamos no que o Senhor tem para nós, aleluia, nós desfocamos aquilo que o inimigo tem usado para tentar tirar a nossa visão. E o Senhor diz assim, o diabo está tentando embaraçar a mente de muitos. Manchar, aleluia, a reputação de muitos. Mas foca na promessa. Porque quando olha para mim, o que o diabo apronta não tem validade. Mas tem dias contados para ser desmascarado.
O Senhor manda dizer para ti, não te preocupas. Tem dias contados para que uma ação aconteça dentro desta causa. O Senhor diz, continua com as mãos levantadas. Continua com as mãos levantadas, não deixa que o inimigo venha tentar confundir, tentar trazer bagunça para a tua visão. Fica com o que o céu mostrou, não com aquilo que Satanás, aleluia, está fazendo tu enxergar. Porque tem pessoas que estão aqui, que o Senhor me revela que o inferno está fazendo elas enxergar coisas, aleluia, que não é de Deus. E isso tem causado, aleluia, confusão, aleluia, dentro das emoções. E o Senhor diz, eu não vim para confundir, eu vim para esclarecer. E o Senhor diz, eu trago, aleluia, esclarecimento. Você está entendendo que vai ter umas coisas que vão ser esclarecidas da parte de Deus? Aleluia. Porque tem coisas que o Senhor manda dizer para ti, vou eu esclarecer o que precisa ser esclarecido. Não vai ficar desta forma. Aleluia. O Senhor manda dizer para você, aleluia, que ele não trabalha no engano. Mas tem pessoas que estão usando de engano. E ele diz para ti, vou eu revelar o que precisa ser revelado. Vou revelar o que precisa ser revelado, diz o Senhor. Olha só aqui. Aleluia. Êxodo 17. Aleluia. Versículo 12. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e a puseram perto dele, para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Deste modo, os seus braços ficavam levantados. Os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você vê aqui que Moisés, ele cansa. Porque, aleluia, no meio da guerra, muitas vezes bate o cansaço. Tem gente que acha que o cansaço é um modo de fraqueza. Aleluia. Fraqueza é desistir. Você pode cansar, você pode se sentar ali, comer um pouquinho de pão, beber um pouquinho de água, respirar um pouquinho e depois continuar, não tem problema nenhum. Moisés cansou. Nós vemos aqui que Arão e Hur, aleluia, segura a mão dele, um de cada lado, segurando. Coloca uma pedra, aleluia. Quem é que está do teu lado? Porque muitas das vezes, quem está do teu lado, em vez de ajudar, acaba atrapalhando. E nós temos que saber quem, de fato, está perto de nós que vai agregar. Porque tem pessoas que olham para a gente e acham que a gente não cansa. Que a gente não tem uma vida como qualquer outro. Se ele tivesse colocado alguém que não entendesse o propósito daquela batalha, talvez essa pessoa olhasse para ele e julgasse ele. Oxe, tu não é Moisés? Deus não fala com o povo por intermédio de ti? Por que tu tá cansado? Você tá entendendo? Só que estava do lado de Moisés pessoas que entendiam o nível da batalha que ele estava enfrentando naquele momento. E tem níveis de batalha que Deus coloca pessoas específicas porque elas vão entender a nossa necessidade naquele momento. Quantas pessoas não tinha? Mas a gente só vê Hur e Arão. Arão era o irmão de Moisés.
Aleluia. Porque nem todo mundo, você está entendendo? Entende o nível de batalha que você está. Como é que vai se sentar em meio a uma batalha? Nós vemos aqui, aleluia, que ele tem o Arão, segura um braço de cada lado. Mas nós vemos também aqui uma pedra que ele se senta. Mesmo na peleja com os braços levantados em sinal de eu não desisto. Aleluia. A pedra representa no meio da guerra descanso. Tá entendendo aí? Oh, rabacamanduia sobre dereba. Porque no meio de uma guerra Deus traz descanso para nós. No meio de uma peleja Deus traz descanso para nós. As mãos continuou levantadas, auxiliada por Arão, que segurava, e ele estava sentado numa pedra. E o Senhor manda dizer para você: ei, mulher, ei, homem, vou colocar do teu lado pessoas que entendem o nível da guerra que você está. Que não vai julgar o processo, mas que vai ajudar você na peleja. Que vai segurar na tua mão e vai dizer assim: ei, aleluia, não baixa a mão não, porque nós estamos aqui para ajudar a segurar. Não baixa a mão não, porque nós estamos aqui para ajudar você a permanecer. Enquanto tem muitos querendo que tu desista, tem o Arão que Deus levantou, aleluia, para dizer: nós estamos aqui, aleluia, nós não vamos deixar você desistir, nós não vamos deixar você parar, nós segura numa, nós segura noutra, nós traz pedra, nós fica em pé, mas você não desiste até que Deus lhe dê vitória. Ai, de camanaço. O Senhor manda dizer que tem pessoas aqui que Ele vai dar vitória a elas. Arabacabadaga sobre de camaná. Prepara teu coração, porque tem vitória da parte de Deus para a tua vida. O Senhor manda dizer para ti que Ele vai te surpreender. No meio desta peleja e no meio desta situação, você não entrou dentro da situação para ser envergonhada. O peso da batalha você sentiu nos ombros, nos braços. Aleluia. Mas o Senhor manda dizer para você: você não vai parar não. O Senhor manda dizer para você: você não vai parar não. Você vai continuar, porque a vitória Ele colocará na tua mão. Tu tá entendendo o que o Senhor está falando para ti? O Senhor está falando para ti que a vitória Ele vai colocar nas tuas mãos. A vitória que tu espera, quem vai dar é Deus. E o Senhor manda dizer para você: ei, tem vitória que eu vou trazer para tuas mãos, diante daqueles que quiseram, aleluia, ver o teu mal, diante daqueles que quiseram ver o teu fim, diante daqueles que tiveram, aleluia, que quiseram ver, aleluia, você se dando mal. Porque tem pessoas, aleluia, que querem e que desejam isso dentro delas. Aleluia, porque tinha um sentimento, e o sentimento, aleluia, que elas carregavam, o inimigo começou a fermentar e começou ali elas a alimentar, aleluia. E aí cresceu. Mas o Senhor manda dizer para você, que você não precisa ter medo. Aleluia, porque o Senhor, Ele lhe sustenta. E Ele vai fazer cumprir na tua vida todas as promessas que Ele falou um dia para você que iria fazer. O Senhor manda dizer para ti: por que você tem medo delas não se cumprir? Eu já lhe dei a certeza que foi a minha palavra. E eu não volto atrás com aquilo que eu já falei. O Senhor manda dizer aqui para alguém: eu não volto atrás. Aleluia, eu falei, está falado.
Ariakamantu remenerraçou. Eu falei, está falado e eu vou cumprir, porque eu velo pela minha palavra. Eu preciso entregar aqui uma visão que Deus acabou de me dar, mas espera aí. Êxodo 17, versículo 14. Então o Senhor disse a Moisés, Êxodo 17, versículo 13 e 14. Vamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Êxodo 17, versículo, aleluia, 13 e 14. E assim o Senhor derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor Deus disse a Moisés, escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor derrotou completamente os amalequitas, ou seja, finalizou. O Senhor completou. Porque não fica nada pela metade. Não fica nada pelo meio. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor, ele promete algo para alguém, ele cumpre. Aleluia. Quando Deus promete, ele cumpre. Quando Deus promete, ele cumpre. Aleluia. E enquanto o Senhor falava comigo sobre esta palavra, eu via, aleluia, em visão, como se fosse um prego. Um prego. Aleluia. E sabe quando você coloca um prego numa mesa e você bate ali o prego para que aquele prego entre naquela mesa e arroche o que está frouxo, aquelas mesas de madeira que são, aleluia, feita com pregos? Eu vi um prego desse, é só para você entender o que Deus estava me mostrando. E o Senhor diz assim, filha, o prego é duro, o prego é forte, aleluia. Mas quando eu bato no prego, ele entra onde ele precisa entrar. Ou seja, quando o martelo bate no prego, na madeira, seja na parede, ele entra. Por mais que ele seja duro. E o Senhor diz isso assim para mim, preste atenção. Assim eu estou fazendo na vida do homem. Aleluia. Eu sou o Senhor. Ela tem dito a mim, o coração é duro. Aleluia. Não entra nada. Aleluia. Mas o Senhor diz, aonde o martelo bate no prego, ele entra. E o Senhor diz assim, assim é minha palavra. Arraia sube de queimar. Ela bate, ela vai de confronto, ela muda, ela transforma. Arabarra sobreca. E o Senhor diz assim, vou eu bater no prego, tá tu entendendo? E não é sobre prego. Aracamando e a sébia. E o prego vai para a função que eu determinei que ele iria. Arabaraba subdecamana a sébia. Tu até já desistisse. Aleluia. Tu dissesse até assim, eu não creio mais. É duro demais. Mas tu lembra da revelação que eu te dei? Aleluia, todo bonitinho servindo e glorificando o meu nome. Eu sou o Deus que cumpro e velo para que minha palavra seja cumprida. Aleluia. E eu vou fazer acontecer. E eu vou fazer você testemunhar. Assim como eu falei para você, assim como eu dei a revelação, eu sou fiel para cumprir. Eu sou fiel, aleluia, para fazer.
O Senhor manda dizer para você: eu tenho as minhas formas de tratar. Eu tenho as minhas formas de tratar. Aleluia, aleluia. O Senhor disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória, a fim de que seja lembrado. Tem gente que diz, aleluia, que não vai acontecer não. Aleluia. Só que o Senhor manda dizer que a vitória que Ele vai dar a você, dentro dessa causa, ela vai ser lembrada. Aleluia. Porque o Senhor manda dizer para ti que Ele tem o controle da tua casa, que Ele tem o controle da tua vida, e não há nada impossível, aleluia, para o Senhor. O Senhor diz assim: não há nada impossível para mim. Agindo eu, quem, aleluia, pode impedir? Tem gente, que Deus vai precisar tratar, que Deus vai precisar arrochar algumas coisas que precisa. E o Senhor manda dizer para ti: não põe a mão não, só glorifica. Aleluia. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei a minha forma de operar dentro de causas que para você parece que não vão acontecer. E dei kamanaga sobre derebas. Aleluia. O Senhor diz para ti: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado dentro dessa situação. Eu serei exaltado fora da situação. Porque dentro ou fora eu continuo sendo. Renai Kamanduria sou. Eu continuo sendo, diz o Senhor. Rabakamanaga sopredeka. Aquiete. Descanse. Porque você pertence a mim. E eu tenho obra. Aleluia. Não é em vão. Eu tenho visto as tuas súplicas. Eu tenho visto, aleluia, as tuas renúncias. E eu já comecei a trabalhar. Embora tu não tenha visto. E embora pareça que tu tá embaçado. Eu tenho, aleluia, trabalhado. Vou te dar sinais de mudança. Vou te dar sinais de mudança. Para que tu veja. Aleluia. E para que tu entendas que eu, teu Senhor, estou, aleluia, no controle. E nunca saí do controle. Descansa, diz o Senhor. Aleluia. Deixa eu contar algo para vocês. Na minha adolescência, eu passei a seguir Jesus. Eu acho que eu tinha ou era 12 para 13 anos, que eu não sou boa de memória, vocês sabem, ou é de 13 para 14 anos. Quando eu comecei a ir para a igreja, eu passei uma luta muito grande. E eu chorava muito nos cultos. E meu pai, ele sabia desse meu choro. E quando eu chegava em casa, eu apanhava. Eu apanhava por chorar na igreja. Só que eu chorava, não era de tristeza na igreja. Eu chorava porque eu sentia a presença de Deus, Deus falando comigo. E ali a gente chora, não é assim? Então quase todo dia eu apanhava. Eu apanhava para servir a Jesus. E um certo dia eu fui de pé. E era muito longe a igreja da minha casa. E eu andando no asfalto, eu disse: Senhor, até quando? Para te servir eu tenho que apanhar.
Quando eu chego dentro da igreja, que eu olho para o altar, eu estava entrando na igreja que eu olho para o altar. O Senhor começou a me usar desde a minha mocidade em profecia, não é da agora, como eu disse para vocês. E o Senhor sempre abriu minha visão, só que com o passar dos anos, Deus foi abrindo muito mais a minha visão, porque quanto mais você vai usando, mais Deus vai derramando sobre sua vida. Quanto mais você vai liberando, mais Deus vai derramando. Tem pessoas que retêm, por isso que não evoluem. Aí o que que acontece? Quando eu entro dentro da igreja, que eu olho para o altar da igreja, eu vejo meu pai no altar da igreja, só que ele não estava lá. E eu via ele de paletó e de gravata. E o Senhor dizia assim, filha, eu não vou apenas salvar, mas ele vai ser obreiro da minha casa. Olha lá onde é que eu vou colocar ele. E a visão assim abriu e eu via ele lá, sentado. Chorei. Cheguei em casa, levei outra surra. Tudo bem. Mas o porquê que você levava essa surra? Por conta de outro testemunho que eu preciso contar, que é da minha vida sentimental. Mas vamos focar só nisso. Os anos se passou e o Senhor cumpriu a sua palavra. Hoje os meus pais, eles são servos do Senhor e o meu pai é obreiro da igreja, assim como Deus tinha falado. E ele era duro, por quê? Porque para ele, o que ele possuía, o que ele tinha, era o Deus dele, entende? Mas o Senhor quebrou. O Senhor amassou para salvar. Porque quando Deus tem obra, o Senhor tem as suas maneiras de tratar. O Senhor não mostra para brincar conosco e não cumprir. O Senhor mostra e Ele cumpre. E o Senhor manda dizer para você que o que você viu, o que o Senhor lhe mostrou, Ele não mostrou para você ficar decepcionada. Ele não mostrou, aleluia, para não cumprir. Ele mostrou para você ter a certeza de que Ele fará. Não importa o nível da prova que você esteja. Aquele que lhe prometeu, Ele é fiel. E o Senhor transforma, o Senhor muda. E você disse que não aguentava mais. Só que o Senhor está dizendo para você, eu estou visitando promessas antigas. Promessa que você chorou, promessa que você duvidou, aleluia. Eu vou cumprir uma por uma, porque eu sou o Senhor. Tem promessas que parece que não vão sair do papel. Tem promessas que parece que não vão acontecer. Aleluia. Tem promessas que parece que são impossíveis aos nossos olhos. Mas se você tem a promessa, você tem a garantia, minha querida. Se você tem a promessa, você tem a garantia. Agora, se Jesus não tivesse prometido, aí era outra coisa. Aí. Mas se Ele prometeu, confia. Deus manda lhe dizer que Ele vai cumprir cada palavra que Ele falou. Você pode até esquecer, mas o Senhor não esquece. Aleluia. Tá tudo anotado. Tá tudo registrado. Nenhuma das tuas lágrimas. Nenhuma das tuas lágrimas foi em vão. Oh, rabarabaxerecalabas. Raya soube de kemenehas. Ele visita.
Ele visita promessas antigas. Eu vejo como se fosse um baú. Remarrassou e ederremicas. Orieiria shurierebarrassou nekemenerrassou e anderiarabas. Oraraia soube de camanagya sebe de rebriarabarrassou. E eu vejo como se esse baú antigo, ele carregasse, aleluia, envelopes dentro dele. Aleluia. O baú antigo, aleluia, se fala do tempo que o Senhor assim revela. E os envelopes, as promessas. Tem coisas que já foram até esquecidas por você. Mas o Senhor manda dizer para ti, que Ele se lembra e que Ele está visitando. Eu vejo como se este baú fosse aberto. E o que estava dentro dele, fosse visitado. Eu vejo como uma luz assim, remantou, saísse de dentro dele. E sabe o que é que o Senhor diz? Estou visitando. Aleluia, promessas antigas. Estou visitando, sabe para quê? Para cumpri-las. Para cumpri-las, porque eu sou o Senhor que visito. Eu sou o Senhor que visito. O Senhor não é de me mostrar muitas datas. Aleluia. Mas eu via nitidamente, eu não ia dizer. Mas eu vi um mandato aqui. Aleluia. E desde o começo, que eu comecei a live, que o Senhor vem me mostrando essa data. Essa data, este ano. Perdão. Este ano. O ano de 2023. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu estava sem entender. E eu sem entender, só que quando o Senhor me mostrou, aleluia, o baú sendo aberto e que representava ali as promessas antigas, eu tornei a ver, aleluia, o ano, né? Essa data 2023, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor diz assim, eu reafirmei neste ano, aleluia, as promessas na vida dela. Eu reafirmei, aleluia, e eu, o Senhor, sou fiel para cumprir. Tinha muitos, aleluia, promessas que ela tinha esquecido. Eu estou falando que no ano de 2023, aleluia, o Senhor reafirmou. Não foi um ano fácil, aleluia, mas foi um ano que Deus reafirmou as promessas dele na tua vida. Para cumpri-las, aleluia, no teu presente. Arabadaga sobrederebas. Arabacamandu e a sébria. O ano de 2023 para você. Nós estamos em 2026, irmãs. Mas a revelação que Deus está me dando aqui é do ano de 2023. Foi um ano de sofrimento na vida da pessoa que Deus está falando com ela. Foi um ano aonde até ela duvidou. E esqueceu, de muitas coisas que Deus tinha prometido. Porque houve insegurança, houve dúvidas, só que o Senhor manda dizer, olha onde tu chegou.
Olha onde tu estás. Ariada Racébria. E as promessas que eu reafirmei na tua vida naquele ano. Aleluia. Eu trago para tu viver agora. Porque é ano de promessas que se cumprirão, diz o Senhor. E eu, Senhor, vou fazer você viver. Eu vejo também como se fosse algo que você perdeu. Aleluia. E o Senhor diz que vai restituí-lo. Tem algo que será restituído. Descansa teu coração que Deus vai te dar. Amém?